Meu nome é Ricardo. Sou taxista há mais de 15 anos na cidade de São Paulo. Já vivi muitas histórias interessantes e engraçadas durante o meu trabalho, mas a história que vou contar agora é de longe a mais assustadora de todas. Não gosto nem de lembrar desse episódio, mas sinto que devo compartilhar minha experiência para que outros taxistas tenham cuidado ao trabalhar durante a noite. Era uma noite de sexta-feira, a cidade estava movimentada, e eu estava ansioso para começar meu turno de trabalho. Comecei a trabalhar por volta das 20 horas, pegando passageiros em diferentes bairros da cidade. Durante a noite, tudo parecia tranquilo, até que recebi uma chamada para buscar um passageiro em um bairro afastado do centro. Ao chegar ao local indicado pelo aplicativo, fiquei surpreso ao ver que era uma rua deserta e mal iluminada. Não havia sinal de vida em volta, nem mesmo lojas ou casas. Tentei ligar para o passageiro, mas não obtive resposta. Esperei alguns minutos, mas ainda não apareceu ninguém. Comecei a ficar preocupado e pensei em cancelar a corrida. Mas antes de fazê-lo, um homem apareceu do nada e abriu a porta do carro. O homem estava vestido com roupas escuras e usava uma máscara que cobria todo o rosto, exceto os olhos. Fiquei com medo, mas tentei manter a calma e perguntei para onde ele queria ir. Ele não respondeu, apenas apontou com a mão para uma direção, indicando que eu deveria seguir em frente. O caminho que ele indicou era estranho e pouco conhecido, e eu comecei a me sentir cada vez mais desconfortável com a situação. O homem permaneceu em silêncio durante todo o trajeto, o que me deixou ainda mais nervoso. Depois de cerca de 20 minutos, chegamos a uma área rural com poucas casas e uma densa floresta ao fundo. Foi quando o homem pediu para eu parar o carro em frente a uma casa antiga e abandonada. Ele saiu do carro e entrou na casa sem dizer uma palavra. Fiquei lá parado, sem saber o que fazer. Minha intuição dizia que eu deveria ir embora imediatamente, mas, por alguma razão, não conseguia dar partida no carro. Foi então que ouvi um som estranho vindo da casa, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Decidi sair do carro e ver o que estava acontecendo. Fui em direção à casa e, ao entrar, vi o homem parado em frente a uma parede, segurando uma faca grande. Fiquei horrorizado com a cena e comecei a recuar, mas o homem me seguiu e começou a me perseguir pela casa. Foi quando percebi que havia outras pessoas na casa, todas vestidas com a mesma roupa e máscara que o homem. Eu corri para fora da casa e tentei entrar no carro, mas o homem alcançou o veículo antes de mim e quebrou o vidro da janela do motorista com a faca. Eu entrei em pânico e comecei a gritar por ajuda, mas estava em um local isolado e não havia ninguém por perto. Os homens continuaram a me perseguir e eu corri para a floresta tentando me esconder. Eles me seguiram por um tempo, mas consegui me esconder atrás de algumas árvores e perder de vista. Fiquei escondido ali por horas, com medo de me mover, até que finalmente amanheceu e eu pude sair do meu esconderijo. Caminhei por horas até encontrar uma cidade próxima, onde pude pedir ajuda à polícia. Fui levado a um hospital para tratar dos ferimentos e tive que fazer um relato detalhado do que aconteceu. A polícia investigou o caso, mas não encontrou nenhuma pista que pudesse levar à identidade dos agressores. Eles especularam que eu poderia ter sido vítima de um ritual de seita, mas nunca descobriram a verdadeira natureza do crime. Essa foi a noite mais assustadora da minha vida como taxista. Desde então, tenho cuidado redobrado com as chamadas que recebo durante a noite e evito ir para locais isolados. Espero que minha história possa servir como um alerta para outros taxistas que podem estar expostos a situações semelhantes. Meu nome é Carlos e sou taxista há mais de 10 anos. Dirijo pelas ruas de São Paulo todas as noites, buscando passageiros que precisam de uma carona para chegar em casa ou no trabalho. Na maioria das vezes, as corridas são tranquilas, mas houve uma noite em particular que nunca vou esquecer, a noite mais longa da minha vida. Era uma noite de quinta-feira, por volta das 23 horas, quando recebi uma chamada de um passageiro no centro da cidade. Eu estava perto dali, então aceitei a corrida. Quando cheguei ao local, vi um homem de aparência estranha na calçada. Parecia bastante nervoso. Ele me pediu para levá-lo para uma rua pouco movimentada nos arredores da cidade, mas não deu muitas informações sobre o destino final. Durante a corrida, ele ficou calado, não falava nada. Eu tentei puxar conversa algumas vezes, mas ele só respondia com monossílabos. Enquanto dirigia, comecei a notar que as ruas estavam cada vez mais vazias e a área que estávamos indo parecia cada vez mais deserta. Eu estava ficando preocupado e comecei a suspeitar que algo estava errado. Foi quando, de repente, o passageiro me pediu para parar o carro em um lugar escuro e isolado. Eu pensei em recusar,
mas algo na maneira como ele falou me deixou desconfortável e com medo de reagir. Ele abriu a porta do carro e saiu, mas em vez de pagar a corrida, ele voltou para o banco de trás com uma arma na mão. Ele apontou a arma para mim e exigiu que eu continuasse dirigindo. Eu estava em choque, sem saber o que fazer. Ele me ordenou a ir para uma estrada deserta nas montanhas, onde ninguém poderia nos ouvir. Durante o caminho, ele fez eu desligar o rádio e o celular para que eu não pudesse pedir ajuda. Quando chegamos a um local muito distante e deserto, ele me fez parar o carro e descer. Ele me ameaçou com a arma e me fez andar por um longo caminho, enquanto ele seguia atrás de mim. Quando finalmente chegamos a uma casa abandonada, ele me trancou em uma sala escura e fria. Eu não tinha ideia do que ele ia fazer comigo. Horas se passaram e eu fiquei preso naquele lugar sem saber o que estava acontecendo do lado de fora. Tentava desesperadamente encontrar uma maneira de escapar, mas todas as portas e janelas estavam trancadas. Eu comecei a sentir fome, sede e frio. Me sentia completamente impotente, sem saber se alguém iria me encontrar. Foi só depois de muitas horas que um grupo de policiais apareceu. Eles receberam uma denúncia de um morador da área que tinha visto o meu táxi abandonado na estrada. Eles invadiram a casa abandonada e me encontraram na sala escura e fria. Eu estava tremendo de medo quando os policiais entraram e me encontraram lá. Eles me ajudaram a sair da casa e me levaram para a delegacia, onde fui examinado por um médico. Felizmente, eu não tive nenhum ferimento grave, apenas algumas escoriações e arranhões. Eu contei aos policiais tudo o que aconteceu naquela noite e eles iniciaram uma busca pelo suspeito imediatamente. Com a ajuda da descrição que eu dei, eles foram capazes de encontrar o homem algumas horas depois. Ele tentou resistir à prisão, mas foi levado sob custódia. Depois de alguns dias, fui informado que o homem que me sequestrou era um criminoso perigoso, procurado por vários crimes em toda a cidade. Ele havia cometido vários roubos e agressões nos últimos meses e aparentemente usava táxis para cometer seus crimes. Foi um grande alívio saber que o suspeito estava atrás das grades, mas a experiência que eu tive naquela noite ficou gravada em minha mente para sempre. Passei a ter muito mais cuidado em minhas corridas noturnas e sempre verifico as informações dos passageiros antes de aceitar uma chamada. Aquela foi a noite mais longa e assustadora da minha vida. Fui sequestrado por um criminoso que usou o meu táxi para cometer seus crimes. Eu fiquei preso em uma casa abandonada por horas, sem saber se alguém iria me encontrar. Felizmente, a polícia me resgatou a tempo e o suspeito foi preso. A experiência me fez ter muito mais cuidado em minhas corridas noturnas e me fez lembrar que nunca se pode baixar a guarda, mesmo em situações aparentemente seguras. Eu sou um taxista experiente e tenho trabalhado nas ruas da cidade por mais de uma década. Já vi muitas coisas, mas nunca experimentei nada tão aterrorizante quanto o que aconteceu comigo naquela noite. Era uma noite chuvosa e eu estava dirigindo pelo centro da cidade em busca de um passageiro. Eu estava cansado e pronto para ir para casa, mas ainda precisava de mais uma corrida para fechar o meu dia. Foi então que eu vi uma figura solitária agitando a mão para mim. Eu parei o carro e ele se aproximou do meu lado. Ele era um homem alto, vestido com roupas escuras e uma jaqueta com capuz. Eu podia sentir um arrepio percorrer minha espinha quando ele entrou no carro. Não havia nada particularmente sinistro sobre ele, mas algo parecia errado. Ele pediu que eu o levasse para uma rua isolada na periferia da cidade. No caminho, ele permaneceu em silêncio, olhando fixamente para frente. A chuva continuava a cair, mas o som do motor do carro parecia ensurdecedor. Quando chegamos ao local solicitado, ele pediu para que eu esperasse enquanto ele fazia algo rápido. Eu podia sentir minha ansiedade aumentar, mas eu estava preso lá com ele. Depois de alguns minutos que pareceram horas, ele voltou para o carro e pediu que eu o levasse de volta para o centro da cidade. Eu liguei o motor e comecei a dirigir. Foi então que ouvi um barulho estranho vindo do porta-malas. Eu imediatamente me assustei e comecei a tremer. O homem não parecia ter notado nada, mas eu sabia que algo estava muito errado. Enquanto dirigia, mantive minha atenção na estrada e tentei não pensar no que poderia estar acontecendo no porta-malas. Eu estava com medo, mas sabia que precisava manter a calma para sobreviver. Quando finalmente chegamos ao centro da cidade, o homem pediu que eu parasse em uma rua movimentada. Ele pagou a corrida e saiu do carro sem dizer uma palavra. Eu tentei seguir o homem com meus olhos, mas ele desapareceu rapidamente na multidão. Eu sabia que tinha escapado de algo terrível, mas não tinha ideia do que realmente tinha acontecido no porta-malas. Eu imediatamente liguei para a polícia e relatei o incidente. Quando eles chegaram,
Abriram o porta-malas e encontraram uma caixa vazia. Não havia nada lá dentro. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Ainda dirijo como taxista, mas agora estou constantemente alerta. Nunca mais deixarei minha guarda baixa. Tudo aconteceu em uma noite fria e solitária, no início de setembro, há muito tempo atrás, em uma pequena cidade do interior do nosso país. Essa situação aterrorizante aconteceu com um simples, porém decente, correto motorista de táxi que jamais havia passado por algo tão absurdo em sua vida. O senhor Machado estava dirigindo o seu táxi para a região norte do município, pensando em ir para casa para descansar, já que naquela noite fazia horas que não conseguia um único passageiro, nem mesmo para uma pequena corrida. Enquanto passava pela avenida principal da cidade, dirigindo devagar, temendo que o sono pudesse causar um acidente, em um certo ponto próximo ao grande cemitério, que embora fosse antigo e tradicional, era extremamente mal cuidado e desvalorizado, sentiu um leve calafrio. Imediatamente, ao olhar para a margem direita da estrada, percebeu uma presença estranha que o fez parar no mesmo instante. Ali, naquele lugar, havia uma senhora, toda vestida de preto, que, sem tirar os olhos dele, acenava repetidamente, ansiosamente. Ele ficou lá esperando o imóvel, enquanto a mulher se aproximava do carro. Assim que ela entrou, o senhor Machado pode ver claramente uma grande tristeza refletida em seus olhos. Além disso, ouviu sua voz rouca e ressecada pedindo-lhe para levá-la a uma certa igreja o mais rápido possível. Como era um homem íntegro, alertou a senhora que, às 2 horas da madrugada, a igreja estaria fechada. Porém, sua misteriosa passageira insistiu na viagem, alegando que só queria rezar por uns poucos minutos, que faria isso do lado de fora, mesmo junto às portas do templo. Dessa maneira, os dois personagens chegaram no meio da mais completa escuridão na entrada da igreja indicada pela dama. Tão logo o veículo parou, ela saiu do táxi, caminhou lentamente até as portas do santuário, ajoelhou-se, rezou rapidamente, levantou-se, mas não sem antes fazer o sinal da cruz. Só depois disso, voltou para o carro. O senhor Machado, sentindo-se um pouco mais seguro e confiante, perguntou-lhe para onde deveriam ir a partir daquele momento. A senhora de luto respondeu que agora precisava ir para outra determinada paróquia, que assim que começasse a corrida, ela indicaria o caminho. Assim, eles seguiram naquela madrugada escura e gelada. O motorista, mesmo sem entender completamente o que se passava com a tal passageira, continuou operando, levando-a para onde desejava. Esperou por ela por um curto período de tempo e, então, dessa maneira, passaram por mais 4 igrejas, totalizando 6 locais sagrados na misteriosa empreitada. A mulher ia no carro e andava vagarosamente até se ajoelhar e orar do lado de fora das diferentes portas de cada um dos templos. Por fim, ela disse ao motorista, com aquela voz seca e enriquecida, que a única coisa que ele estava fazendo era rezar nas portas do templo da Igreja da Matriz, para atender a um compromisso que não pôde cumprir anteriormente. Depois de fazer suas últimas preces, a senhora voltou para o carro, exatamente como em todas as outras vezes, e perguntou ao senhor Machado se ele poderia deixá-la no exato lugar onde a recebeu pela primeira vez naquela noite. Na mesma avenida, para ele parecia muito estranho não levá-la para alguma casa, mas sim para o mesmo lugar deserto e sombrio onde a encontrou, ainda mais perto de um cemitério, um lugar tão triste e desolado. Ele teve um mau pressentimento em relação a esta última corrida, mas não poderia abandonar a senhora ali sozinha quase às 3 da madrugada. Além disso, era possível que o seu desejo fosse exatamente entrar no cemitério para visitar o túmulo de algum familiar ou continuar fazendo suas orações. O problema é que, obviamente, pelo horário, o cemitério já estaria fechado. Entretanto, ele resolveu não fazer mais perguntas e simplesmente atender ao desejo da senhora Ludada, já que ela lhe parecia tão triste e desesperançada. Ao chegar às portas da necrópole, mas ainda com os dois dentro do veículo, a mulher singular observou com um olhar frio enquanto lhe entregava um envelope lacrado e uma medalha de ouro. Ela disse que estava entregando a medalha porque não trouxe dinheiro para pagá-lo, mas que no envelope havia um papel onde teria escrito o endereço do seu irmão. Se ele fosse ao tal endereço pela manhã, entregaria a medalha de ouro e seu irmão arcaria com o pagamento. Apertando as mãos, o senhor Machado pegou o envelope e a medalha de ouro com uma certa relutância, pois não achava correta a maneira de proceder da passageira. Mesmo achando que a joia valeria bem mais do que a quantia a ser paga pelas viagens, preferia receber em espécie. Entretanto, como não havia alternativa, ele cedeu e decidiu seguir o desejo da senhora.
Virou-se para frente, para guardar os objetos. Ao voltar para a parte de trás do carro, percebeu que estava completamente sozinho e que a senhora estranha não estava mais lá. Imediatamente, ao olhar pela janela do carro, ele pode ver ao longe que a senhora de luto já estava dentro do cemitério e parecia perdida, caminhando entre os túmulos e sepulturas, e ele ficou ali paralisado, observando até que ela desaparecesse na espessa neblina do funileiro local, tentando entender o acontecido. O motorista pensou que, por estar tão cansado, não conseguiu ouvir a porta do veículo abrir e fechar. Assim, foi para casa, ainda confuso e perplexo por transportar uma passageira tão incomum. Na manhã seguinte, ainda atordoado e nervoso, o Sr. Machado, depois de observar fixamente a medalha de ouro recebida na noite anterior, percebeu que ela tinha o nome gravado na parte de trás, concluindo assim que esse deveria ser o nome da senhora que ele passou a madrugada conduzindo. O nome gravado era Socorro. Depois de refletir bastante nos últimos eventos, resolveu procurar no tal endereço deixado no envelope o irmão da dama misteriosa e descobriu que não se tratava de uma residência, mas sim de um escritório de advocacia. Aqui, pelo visto, era a profissão exercida pelo rapaz. Assim, ele entra, encontra o referido irmão e conta-lhe sobre todo o ocorrido da última noite. O irmão ouviu tudo silenciosamente. Quando olhou para a medalha de ouro, ele confirmou que era de fato a mesma medalha que a sua irmã mais velha carregava pendurada no pescoço durante muitos anos. Depois disso, pagou o taxista o valor que este lhe cobrou, mas com alguma desconfiança, confessou que a irmã sempre o ajudou muito, mas que meses atrás, após um grave acidente, ela havia falecido. Por ter tido uma morte inesperada e repentina, ela não pôde cumprir uma promessa que havia feito em vida de rezar em 7 igrejas diferentes. Contou também que aquela medalha era o único objeto pessoal que a sua irmã sempre falava que deveria ser enterrado com ela quando chegasse o dia de sua morte e que de fato a vontade dela havia sido realizada. Alguns afirmam que o taxista, ao ouvir o que o advogado lhe disse, sentiu um grande tremor e terror ao lembrar daquela voz e daquele olhar frio e vazio daquela mulher sombria. Conta-se ainda que, infelizmente, o taxista morreu poucos dias depois, após perceber que ficou cara a cara com a própria morte. Dizem que ele morreu vítima de uma estranha doença que os nossos antepassados chamavam de assombro. Eu tinha cerca de 13 anos quando isso aconteceu comigo. Estava chegando o aniversário da minha mãe e não tinha ideia do que comprar para ela. Então decidi ligar para minha tia para pedir ajuda. Combinamos de nos encontrar na cidade no sábado à tarde depois da minha aula de piano, para não termos pressa. Fui para minha aula de piano como de costume. Deixei meus livros em casa e fui para o ponto de ônibus para pegar o ônibus para a cidade. Enquanto esperava, um táxi parou ao meu lado e o motorista baixou a janela e me perguntou: "Você vai para a cidade? Posso lhe dar uma carona?" Sem me aproximar do táxi, que não tinha dinheiro para pagar, um táxi que o ônibus chegaria em 1 minuto, que, como sempre, estava atrasado. O motorista do táxi ficou irritado, insistiu que eu entrasse em seu carro e que não me cobraria para ir à cidade. Eu mantive minha posição e recusei novamente a entrar. Seu tom ficou mais agressivo e ele exigiu que eu entrasse em seu táxi. Durante o próximo minuto, outra pessoa chegou ao ponto de ônibus e o motorista partiu imediatamente, xingando-me por não ter entrado em seu táxi. Quando cheguei à cidade, contei tudo para minha amiga e ela perguntou se eu tinha anotado a placa do táxi, para fazer uma denúncia. Expliquei que não quis me aproximar do táxi para anotar a placa, que pensei que ele estava apenas procurando por um passageiro. Minha amiga tinha certeza de que, se eu tivesse entrado no táxi, ele teria me levado para outro lugar. Ela me aconselhou a sempre recusar ou gritar com essas pessoas, se tentassem me abordar, correr. Se algo assim acontecer novamente, com certeza seguirei seu conselho. Quando comecei a namorar meu marido há alguns anos, costumávamos nos encontrar depois do trabalho dele. Ele trazia sua bicicleta e aprendia com um cadeado, já que morava algumas milhas de distância de mim, na próxima cidade, onde ele trabalhava e pedalava algumas milhas por dia. Às vezes, saíamos com amigos e depois íamos caminhando até a bicicleta dele e ele sempre pedia um táxi para mim. Eu assinava para ele enquanto o táxi partia. Eu morava algumas milhas da cidade mais próxima e meu marido morava ainda mais longe. Ele sempre pedalava de volta para casa. Nunca passou pela minha cabeça verificar se o táxi tinha identificação ou se o rosto do motorista correspondia à foto ou verificar se a empresa era real. Eu simplesmente confiava que era real. Eu constantemente verifico essas coisas agora e sempre ligo para ter certeza de que a pessoa realmente trabalha lá.
Isso pode parecer muito paranoico, mas você está prestes a descobrir por que entrei no táxi. Assim como todas as outras vezes, o motorista parecia cansado, mas eu só assumi que ele estava cansado por ter trabalhado por muito tempo. Por ser um pouco tímido, pensei que entendia isso. Eu disse onde morava para chegar à casa dos meus pais, onde estava morando na época. Para chegar lá, você precisa seguir por uma rua muito longa por cerca de 1 quilômetro e depois virar 2 vezes. Se você perder uma delas, não importa muito, você só precisa dirigir um pouco mais e chegar à segunda. O motorista do táxi perdeu a primeira curva. Eu pensei que ele estava distraído enquanto dirigia ou não conhecia bem a área, mas eu disse a ele para continuar dirigindo. O medo eventualmente tomou conta de mim. Eu gritei: "Cara, você vai perder a segunda curva." Enquanto ele ainda estava dirigindo, ele não estava dizendo nada. Naquele momento, lembro-me de pegar meu telefone para ligar para a polícia e ele pisou no freio, fazendo com que meu telefone escorregasse da minha mão e caísse no chão perto dos meus pés. Ele deu ré sem verificar se havia outro carro logo atrás de nós. Então, estava prestes a descer a segunda curva. Rapidamente, disse-lhe: "Aqui está bom, me deixa aqui." Porque tinha um pressentimento muito ruim e não queria que ele soubesse onde eu morava. Finalmente, ele falou e disse: "Me desculpe por isso, estou realmente cansado." Senti-me meio mal por gritar e duvidar dele naquele momento, mas depois da segunda curva, se você não a seguir, leva para o campo e não há praticamente nada por mais alguns quilômetros. Então, compreensivelmente, eu estava ficando com muito medo de que ele estivesse indo para lá. Eu disse a ele para não se preocupar e dei meu dinheiro. Pedi para ele ficar com o troco porque eu realmente sentia pena dele por estar cansado. Então ele agradeceu e sorriu para mim, colocando a mão na minha perna e disse: "Você sabe, você é uma garota muito bonita." Eu sorri constrangida e disse para ele ter uma boa noite. Eu nem consegui colocar um pé para fora do carro quando ele agarrou meu braço direito e eu caí do meu lado, o que realmente doeu. Eu consegui me levantar e tentar sair do carro, mas parte disso é um borrão na minha memória. Lembro-me dele me puxando e posso sentir a dor em meus braços. Finalmente, consegui colocar um pé para fora do carro quando ele me puxou pelo cabelo e sentir dor nas minhas costas. Consegui me soltar e deixei todas as minhas coisas no carro. Foi basicamente uma questão de correr, então corri para casa o mais rápido que pude. Felizmente, estava logo na esquina. Lembro-me de correr escadas acima e ligar para o meu namorado. Então, tudo ficou preto. Aparentemente, eu desmaiei. Finalmente, acordei no dia seguinte na minha própria cama e meu namorado apareceu. Acho que minha mãe e meu pai tinham contado a ele o que aconteceu. Quando finalmente acordei, tinha arranhões e sangue por todo o meu braço e costas do taxista. E eu não percebi na época, mas aparentemente o cara me mordeu também, bem no meu braço. Aparentemente, corri para cima para me sentir segura e foi quando desmaiei devido ao choque. Decidi ligar para todos os serviços de táxi, até para a polícia. No dia seguinte, dei o nome da empresa e ninguém nunca tinha ouvido falar dela. Também dei uma descrição do homem e comecei a me perguntar se alguém mais em nossa cidade natal também tinha tido essa experiência. Decidi perguntar no Facebook. Para minha surpresa, muitas garotas que eu conhecia disseram que também tiveram um encontro com ele. Uma delas, na verdade, disse que ele estava agindo de maneira suspeita, então ela não entrou no táxi. Outro táxi chegou e ele reclamou que ela sentou no banco de trás e não no banco da frente. A polícia acredita que ele deve ter ficado com muito medo e desistido do plano. Ouviu que eu estava prestes a usar meu telefone quando ele passou na segunda curva, mas então ele teve coragem de fazer isso de novo. Meu namorado na época foi até a mesma área de onde eu fugi. Todas as minhas coisas estavam jogadas no caminho, então eu acho que ele não queria evidências em seu carro. A polícia estava vigiando, mas nada aconteceu até alguns anos depois, quando finalmente ele foi pego. Eu e meu marido estávamos assistindo às notícias e ele finalmente foi preso. Uma mulher tinha ligado para a polícia e eles pegaram por vários ataques e tentativas. Eu realmente gostaria de ter dado um soco bem forte em seu rosto, mas estou muito feliz que ele tenha sido preso. Eu realmente espero que ele tenha aprendido a lição com isso. Eu sou uma mulher de 23 anos e isso aconteceu há alguns anos. Eu tinha 19 anos quando isso aconteceu. Antes de contar esta história, acho que você vai precisar de um pouco de contexto. Na época, eu estava no segundo semestre da universidade. Então, a maioria das minhas aulas eram marcadas muito cedo de manhã. Aqui, no meu país, não há alojamento no campus ou algo assim.
então eu tinha que ir e voltar da minha casa para a universidade e vice-versa. Como alguém que usa uma cadeira de rodas, o transporte público era extremamente difícil para mim. Tendo isso em mente, pegar um táxi onde moro não é realmente a opção mais segura. Eu sempre tive um motorista de táxi em particular que me levava para onde eu precisava ir todos os dias. Ele viria me buscar para as minhas aulas e sempre pontualmente eram 6 horas e não havia nenhum sinal dele. Minha primeira aula estava às 7 horas da manhã e eu realmente tinha que ir ou não chegaria lá a tempo, com medo de que minhas notas pudessem ser afetadas por perder essa aula. Contra o meu melhor julgamento, nesse dia eu decidi apenas pegar um táxi comum, o que não foi muito fácil, pois muitos deles não paravam ao ver a cadeira de rodas. Diziam que não havia espaço suficiente. Eu sempre esperava pelo próximo. Estava ficando tarde e ainda estava bastante escuro lá fora. Então finalmente um deles aceitou me levar. Deve ter sido porque eu estava atrasado ou como era pobre na época, mas só dei uma olhada nele antes de entrar no carro. Ele me ajudou a colocar minha cadeira no banco de trás antes de sentar no banco do motorista. Foi aí que pude ver um pouco melhor. Sim, ele estava um pouco desgastado e parecia suspeito. Seu rosto estava sujo e ele tinha várias espinhas e marcas por todo ele. Mas, então novamente, pensei, quem sou eu para julgar? Era apenas uma viagem de 15 minutos. Eu já estava dentro, então apenas sorri e tentei ser educada, mantendo meus olhos para frente. Agora ele parecia falante, fazendo todo tipo de perguntas estranhas, para as quais eu respondia apenas de forma curta e simples, balançando a cabeça e sem querer ser grossa. Depois de um tempo, parei de responder porque estava ficando muito estranho. Em vez disso, ele começou a me contar sobre sua vida, como estava separado de sua esposa, porque encontrou com outro homem e como, aparentemente, queria matar os dois. Mais especificamente, todas as diferentes maneiras de como ele iria matá-los. Eu estava compreensivelmente muito assustada com a forma como ele estava me contando essas coisas assustadoras. Sua voz estava cheia de raiva e seu rosto ficou tão vermelho, mas a expressão em seu rosto eu nunca esquecerei. Aquelas eram os olhos de um louco. Neste ponto, minha mão estava colada à porta. Ele continuava ficando cada vez mais irritado, e eu queria mais do que tudo sair daquele canto. Mas, obviamente, não podia, pois estava em uma cadeira de rodas. Ele cometeu coisas horríveis, senhorita. Ele disse em voz baixa e calma, e eu tentei me manter calma. Só mais alguns minutos, disse para mim mesmo. Não me lembro muito bem do que ele me disse depois disso, mas há uma coisa que lembro: o diabo estava dentro de mim. Foi uma viagem muito assustadora, como você pode imaginar. Quando ele me ajudou a sair do carro, ele também me disse: vá agora, você se comporte ou eu posso te matar. Eu não disse nada e apenas o paguei e fui embora. Cerca de 5 minutos depois, ainda eu vi sentado no estacionamento do meu campus. Eu tive que dar pelo menos 3 voltas no prédio principal até que finalmente ele fosse embora. Eu realmente não queria que ele soubesse onde era minha sala de aula e mesmo depois que ele saiu, decidi chamar um amigo para me levar até a aula, só por precaução. Cheguei 30 minutos atrasada para a aula, mas nunca estive tão assustada e espero nunca mais passar por isso novamente. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Compartilhe nos grupos de WhatsApp e Facebook. Muito obrigado.